Olá, seja bem-vindo à nossa série de vídeos que promete te ensinar um passo a passo para o seu desenvolvimento de um projeto Seis Sigma. Eu estou aqui com o Daniel Fraga e Daniel, vamos compartilhar com o nosso espectador quais são os desafios para começar um projeto Seis Sigma. A dúvida que sempre chega para a gente aqui na Voito é: Thiago, beleza, fiz a capacitação e agora? Por onde começar? Compartilha com a gente a sua experiência. Então vamos lá. Bom, a pessoa que fez a capacitação, então ela já tem o conhecimento teórico, né? Então agora ela precisa o quê? Aplicar na prática. Então, assim que você faz o curso, eu acho que o interessante é você buscar na empresa, se você já tiver alguma empresa, por exemplo, às vezes você tem uma empresa familiar, às vezes você está fazendo um estágio, às vezes você acabou de entrar, foi contratado para uma empresa, né, colaborador da empresa. Então a ideia é que em alguma empresa você consiga buscar uma oportunidade para aplicar justamente esse conhecimento do Lean Six Sigma. E aí como funciona, né? Como o Lean Six Sigma ele trabalha muito a questão de resultado, eu vou normalmente ou buscar trabalhar algum indicador da empresa de performance, seja um indicador de performance mais ligado à produção ou financeiro. É importante, primeiro, a gente buscar algum gestor que possa compartilhar com a gente essa informação. Eu costumo dizer, falar assim, olha, é interessante que o projeto Seis Sigma seja, muitas vezes, aquilo que o gestor já está sendo cobrado, aquele ponto assim que está na meta dele, né? Por quê? Porque ele junta o útil ao agradável, né? Ele já tem aquela meta, ele já está sendo cobrado por aquilo. E aí você vem e oferece uma ajuda, né? O projeto Lean Six Sigma para tentar alavancar justamente aquela questão. Então, muitas vezes eu recomendo que comece da própria área onde você atua na empresa, né? Ou com aqueles gestores que você percebe que você tem mais liberdade de chegar e conversar, e comece a investigar, dizer, olha, o que você acha que pode ser, né? O Lean apresenta para ele um pouco do que é o Lean Six Sigma, né? Olha, uma metodologia que pode ajudar nesse ponto. Então, é aquela conversa, né? Aquela conversa de elevador, aquela conversa informal, para você tentar captar alguma coisa, de forma que aí você pode fazer uma proposta mais formal para aquela empresa ou para aquele gestor, né? Então, a ideia é buscar um tema, normalmente um tema que está mais em alta na empresa, que o próprio gestor já está preocupado com aquilo, e dentro desse tema você avaliar se tem como medir o resultado, se tem algum indicador atrelado àquele tema, para você então propor um projeto. O primeiro passo é isso, você então propõe um tema, né, que seja de interesse. E aí um tema, quando a gente fala desse tema, a metodologia Seis Sigma ela se dá como uma iniciativa para reduzir a variabilidade de um processo por intermédio da execução de um projeto. E esse projeto ela usa uma linha de raciocínio que é o famoso DMAIC, né, das iniciais definição, medição, análise, melhoria e controle. Na hora de você começar, você vai utilizar essa fase de definição, né? O ponto de partida. Isso. E o que eu já ouvi nessa trajetória é que essa fase é uma fase muito crítica, porque a gente entender muito bem aonde a gente está e aonde a gente quer chegar é fundamental, porque a gente vai perseguir essas metas ao longo do projeto inteiro, né? Nessa etapa de definição, quais são os aspectos assim, que as pessoas precisam de ter mais cuidado? Então, essa fase é importante porque é você começar com o pé direito, né? Se você passa por essa fase inicial do método DMAIC, que é a fase de definição, bem, você consegue vender bem o seu peixe, criar interesse das pessoas pelo projeto, né? E aí, com certeza, isso vai fluir melhor. Então, essa fase, ela representa esse pontapé inicial. Então, imagina o seguinte, que você fez o curso, foi até a empresa, conseguiu achar um tema interessante e que você conseguiu captar aí o interesse de algum gestor. O que é a fase de definição? É você colocar no papel o que vai ser o projeto. Então, o que é muito importante? Você definir bem o escopo do seu projeto, ou seja, dizer claramente o que você vai contemplar no seu projeto, o que você não vai contemplar. E, dentro disso, informar qual é a meta, né? No sentido da meta física, quando a gente fala meta física, é aquela meta que vai ser definida para um indicador que está atrelado ao tema do projeto, né?
e também uma meta financeira. Se é possível, se for possível, é interessante que a gente faça esse cálculo. O que o projeto pode dar de retorno financeiramente para a empresa? Então é isso, define o escopo, define bem sua meta, porque assim você vai conseguir vender o seu peixe. Aí, a partir do momento que você vende o peixe, então, nesse ponto eu até recomendo uma apresentação, né? Você faz um PowerPoint bacana, você, né, pede 15 minutos de uma reunião para você poder apresentar e vende o peixe. Olha, o meu projeto, a minha intenção é essa, o escopo é esse, o que eu pretendo com a meta é isso. Se o pessoal gostar, validar, aí você continua com a fase de definição. Que aí, se você foi validado, o que você propôs de projeto e de meta, aí você vai ter que começar. Então, quem é a equipe do projeto? Qual é o cronograma do projeto? Qual o processo que eu vou estudar, né, que eu vou observar? Como que eu vou fazer isso? Então, aí é essa outra parte do planejamento do projeto, que faz parte da etapa de definição do método DMAIC. E nesse momento, o que você já percebeu aí na sua trajetória que são as principais falhas que as pessoas cometem nesse início de projeto? Principalmente querer mudar o mundo com um único projeto. Eu tinha certeza que era essa que você ia falar. Então, assim, o escopo é muito importante. Por quê? Um projeto ele tem início e fim. Ele tem dia para começar e dia para acabar. Se você quer resolver uma coisa que é um escopo enorme, que às vezes vai tomar 2 anos e quer resolver em 6 meses, não adianta, né? E ao mesmo tempo, se você definir um escopo muito fraquinho, você não vai ter o interesse das outras pessoas, né? Porque o seu escopo não vai ser relevante. Então, acertar esse escopo, né? Entender que problema eu vou trabalhar e até que ponto eu vou trabalhar esse problema é importante. E aí, como consequência, vem a meta, que também às vezes as pessoas escorregam na meta, porque é importante você definir uma meta com um método, né? E a gente, dentro do método DMAIC, a gente fala disso, a gente ensina isso, né, para as pessoas. Existe uma forma legal de se pensar numa meta, de se definir uma meta, não pode ser aquela coisa no chute, no achismo, né? Ah, não, com certeza. E a dica que eu sempre dou nessa questão de definição do escopo é reduzir o escopo, mesmo que a gente tenha um problema muito grande, muitas vezes problemas corporativos são complexos, envolvem muitas áreas, reduz o escopo, segmenta um problema em um problema menor, para que a gente consiga colher os resultados desse problema menor. E uma vez que a gente consegue colher os resultados, a gente, através dos resultados, começa a ter maior engajamento das pessoas, a vencer resistências. Então, esse é o grande segredo e também concordo contigo. É onde a maioria das pessoas pecam. Na boa intenção, falar, vou definir esse projeto, a gente vai conseguir, vai conquistar um enorme resultado, mas muitas vezes a empresa não está preparada para tamanha mudança, para mobilizar os recursos necessários. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter nessa etapa. Muitas vezes, para poder a gente validar que a nossa etapa de definição foi bem feita, a gente faz um contrato do projeto, que é uma boa prática, porque você coloca nesse contrato as principais informações do projeto. E isso acaba incluindo o escopo, a meta, cronograma, esse tipo de coisa. Equipe. Isso. E aí você entrega, você imprime esse contrato, é como se fosse um contrato, né? Esse documento, e você entrega para as pessoas chaves. E aí pede que elas leiam e, se elas concordarem, que elas assinem. Ou seja, aquele papel, na verdade, não tem validade jurídica nem nada, mas é uma boa prática no sentido de que, se a pessoa gostou e assinou, ela vai estar mais comprometida em te ajudar, né? E se você, às vezes, errou a mão no escopo, na meta ou alguma coisa assim, quando a pessoa lê, talvez a própria pessoa pode te dar essa dica, né? Justamente. É interessante, assim, desmistificar algumas coisas e as pessoas, quando a gente fala de contrato de projeto, já logo imagina aquele contrato jurídico e tal. Não, o contrato de projeto é uma planilha em Excel que tem lá a meta, histórico do problema, equipe, uma abordagem muito prática. O Seis Sigma é essencialmente uma metodologia prática que valoriza a aplicação e a geração de resultados. Então, essa questão burocrática é uma coisa que passa um pouco longe, né? Exatamente. Tanto que essa ferramenta é uma boa prática que tem gente
gente que chama de contrato de projeto, tem gente que chama de project charter, tem gente que chama de termo de abertura do projeto. Então, inclusive, tem alguns nomes para representar essa prática, que de fato não é um contrato jurídico, nada nesse nível, né? Legal. Mais alguma dica para quem está começando o projeto Seis Sigma? Eu acho que nessa etapa de definição, né, a grande sacada é você conseguir encontrar um tema que é relevante para a empresa. E muitas vezes o tema que é relevante para a empresa é justamente uma necessidade latente do gestor. Né? Por quê? Porque ele está sendo cobrado por aquilo, porque aquilo está na meta dele e tal. Então, se você vai por esse caminho, você já ganha uma pessoa que vai estar a seu favor no projeto. Porque ela sabe que se o projeto for bem sucedido, você vai conseguir dar um bom resultado para ele também, né? É juntar a fome com a vontade de comer, sim, o útil sim. ao agradável. Então é isso, escolhe um tema que é de interesse da empresa e aí o cuidado em relação ao escopo e à meta, né? Porque é o momento de vender o peixe, começar com o pé direito. Legal, Daniel, muito obrigado. E se você está interessado em dar continuidade na sua capacitação e dar continuidade no desenvolvimento do seu projeto Seis Sigma, não deixe de acompanhar os próximos vídeos dessa série. Um abraço e até mais. Um abraço e obrigado.